Bem-vindo ao canal Multiplica e no vídeo de hoje a gente vai discutir sobre balanço patrimonial. Você não precisa achar que isso é só para contador ou para os experts aí e os gurus de internet e aquelas assessorias que te cobram um monte de dinheiro. Hoje aqui no canal nós vamos te mostrar como analisar um balanço patrimonial e como você pode entender esses números de uma forma fácil. Assim, quando você estiver comprando uma ação ou algum outro tipo de ativo, você vai saber quais indicadores você deve olhar e o que eles representam. Se você já me conhece, já solta aquele dedão no like, cutuca o sininho e vamos para o que interessa. Primeiro de tudo, calma, não precisa se assustar porque eu não vou entrar aqui num balanço patrimonial e a gente vai fazer aquele monte de leitura de números e linhas que um monte de gente não entende. Calma, não é isso não. Hoje é um vídeo simples e eu vou simplificar esses números, os números que realmente interessam para você que está analisando um ativo na bolsa. Então assim, vamos imaginar que você vai comprar uma empresa, alguma loja, qualquer empresa, e o cara vai falar para você que fatura milhões. Aí você vai se perguntar, mas quanto que lucra disso? Bom, aí o cara vai dizer, depende do mercado. E é basicamente assim que muito investidor analisa a empresa. Ele olha só para o número bonito da receita e esquece totalmente do lucro, da dívida, do patrimônio, ou seja, do que realmente importa. E o número mágico que muita gente olha e adora perguntar é o tal do lucro líquido. Só que tem um pequeno detalhe, o lucro líquido te engana. E engana bonitinho se você não prestar atenção. Sim, meu querido, dá para manipular o lucro mais fácil que manipular parente em almoço de família no domingo. Como? Vendendo ativo de uma vez só, por exemplo, fazendo acerto contábil, que pode parecer meio esquisito, ou jogando dívida para debaixo do tapete. E isso não é lucro de verdade, isso é maquiagem. E se você ainda está em dúvida do que é lucro líquido, assista o nosso vídeo aqui do canal que a gente explica direitinho o que é. Então, para onde eu olho é o que muita gente deve se perguntar. E o que você precisa ter claro e sempre olhar é o tal do lucro recorrente, aquele que vem sempre. Tipo aquele tio do pavê, que toda hora aparece com essa sobremesa em qualquer lugar que a família vai. Empresa boa tem que ter lucro de verdade por 5, 10, 15, 20 anos. E não um milagre contábil só nos últimos 3 meses. Para quem já acompanha a gente aqui do canal Multiplica, sabe que a gente não faz indicações, nem orientações sobre o que investir ou não investir. Cada investidor conhece o seu perfil de investidor e aí, com base nisso, é que você faz a escolha aí para como montar a sua carteira, como rebalancear ela, etc. Aqui, a gente ensina as técnicas e a gente mostra os lados da moeda. E aí cabe a vocês aí decidir se isso é bom ou não para a estratégia de vocês. Hoje, para dar esse exemplo de vocês sobre como analisar o balanço, vamos pegar uma empresa que ela é bem antiga e eu acho que nem tem muita gente que fala sobre ela. A Ferbasa, a FESA 4. Vocês sabem, abre o site que vocês preferem gratuito para olhar os dados da empresa, não interessa qual que vocês usem, qualquer um tá bom. Vamos colocar o código dela e aí vamos lá olhar os números. Nós vamos dando aquela descida para achar o lucro líquido dela e vamos ver aqui. Em 2021, ela teve um lucro de 642 milhões. Depois de 2022, 1 bilhão. E depois de 2023, 382 milhões. Então isso quer dizer que ela segue no positivo. Aí você vai olhar a dívida dela aqui, ó. Tá negativa. O que significa que ela tem grana em caixa. Então tá bem controlada. Ela tem um patrimônio que está crescendo e a cotação dela não explode, mas também não implode. Ou seja, ela não é uma queridinha aí dos gurus da internet, né? Mas é aquela que paga o boleto todo mês e não te dá dor de estômago. E agora pega esses números aqui e comparar com alguma dessas empresas aí que está no RIP, que estão sempre gente falando aí. Tem empresa que ela tem mais prejuízo do que esse vizinho endividado aí de você. A ação ela pode talvez custar aí 50 centavos e o povo ainda acha que é uma oportunidade. Gente, nem o miojo de hoje em dia está custando isso. Então olhe sempre para os números. Os números é que vão te dizer como a empresa está indo. Não é nenhum comentário de Instagram ou algum vídeo no TikTok. Gente, o que eu quero ressaltar aqui é, para quem está começando, ou até para quem já tem um nível de maturidade nos investimentos, simplifique as coisas. Tem empresa bem simples de ser analisada na bolsa e que mantém resultados consistentes.
Não tente começar a investir ou colocar um ativo muito difícil na sua carteira, muito fora da curva. Isso vai trazer um risco que talvez você não esteja preparado agora. E para manter a coisa simples, para não complicar as coisas, você começa com 3 indicadores que são básicos. O PL, que é o preço sobre o lucro. Esse aqui ele vai te dizer o quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Agora, se você quer pagar 80 vezes o lucro da empresa, compra logo um iPhone que pelo menos tem revenda. Outro indicador legal é o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Esse aqui te mostra o quanto o valor da ação no dia equivale ao total do patrimônio. Por exemplo, pega aí um PVP de 0,8. Significa que a cada 1 milhão de patrimônio, você está pagando 800 mil por ele. E aí tem gente que investe em empresa com PVP altíssimo. Mas como eu digo, cada um com a sua estratégia. Outro indicador que você deve prestar atenção é o dívida líquida sobre o EBITDA. Se a dívida da empresa é maior que o que a empresa lucra em 3 anos, é melhor sair correndo, porque tem empresa muito melhor por aí. Então, para vocês que não querem cair aí numa cilada ou com um ativo ruim na carteira de vocês, não tem mistério, gente. Não adianta tentar encontrar o novo unicórnio da bolsa achando que vai ficar milionário em 6 meses. Não é assim que funciona. E eu vou te dar um spoiler. Você vai ficar mais pobre e mais frustrado, isso sim. Empresa que não tem lucro, não cresce patrimônio e ainda está cheia de dívida, isso não é oportunidade, gente. E é bem provável que você vai ser enganado se você não prestar atenção nesses números que eu comentei. E quando a gente fala em oportunidade, gente, eu quero dizer, oportunidade é a empresa que está aí te dando lucros há 10 anos. Só que pouca gente vai falar sobre elas porque não tem graça falar de coisa que é estável. E aí vocês vão ver aí, talvez vai vir algum aí comentar aí, a Amazon ficou 9 anos em prejuízo e hoje gera bilhões. Claro, gente, existem esses casos que são fora da curva. Mas eu te pergunto, será que você teria dinheiro e teria continuado investindo nela depois de 9 anos dando prejuízo? Porque assim, se você não conhecia a empresa, você teria seguido investindo durante esses 9 anos? Porque agora que ela está gerando bilhões e que a tempestade já passou, é fácil você sair por aí e dizer, eu teria investido. Teria investido porque agora você vê os bilhões, mas quando a empresa está no início e está ali batalhando, tem muitos indicadores que são difíceis das pessoas entenderem. Então você precisa entender, pelo menos os indicadores básicos, e mais importante, os fundamentos da empresa. Esses fundamentos é que vão fazer vocês continuarem investindo na empresa ou não. E eu não estou dizendo que vocês devem evitar, etc. Mas é para quem está iniciando, tem empresa muito mais fácil e sólida no mercado, que vai ser mais fácil vocês investirem e analisarem ela para esse início da vida de investidor. E vale lembrar que é o que a gente sempre diz aqui no canal. A gente está aqui para te mostrar como o mercado financeiro funciona. Você, depois de estudar, você precisa escolher qual é a estratégia melhor que vai funcionar para você. Não adianta querer comparar a carteira de vocês com a de outra pessoa. Então, o resumo do papo de hoje é bem simples. O lucro recorrente é rei. Uma dívida alta é uma cilada e a cotação não significa nada se o resto estiver tudo ruim. Se você quer jogar seguro, olhe os números com calma. Não precisa virar contador nem especialista. Você só precisa parar de ser afobado e duvidar de tudo que dizem na internet. Faça os seus próprios estudos e tire as suas próprias conclusões, gente. E se quiser que eu analise uma empresa aqui no estilo Multiplica, comenta aqui embaixo que empresa vocês têm interesse em saber mais. E claro, as empresas que forem mais comentadas, eu vou fazer um vídeo aqui para falar sobre os números dela. Só vou avisando, não vem me pedir para falar bem de empresa bomba, né? Porque eu não sou corretor de esperança. E para vocês que chegaram até o final do vídeo, comenta aqui embaixo. Eu vim e venci. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.